Eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a comunicação de acidentes de trabalho, ou simplesmente CAT. Só que vão surgindo outras dúvidas, o pessoal vai comentando. Eu vi que chegou a hora de atualizar esse conteúdo e trazer aqui um resumão de tudo o que você precisa saber sobre esse documento tão importante. Então, se você sofreu um acidente de trabalho ou desenvolveu uma doença do trabalho, fica comigo até o fim do vídeo que vai valer a pena. Meu nome é Alan, eu sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que o seu patrão não quer que você saiba. Então já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você ficar sempre por dentro dos seus direitos. CAT significa Comunicação de Acidentes de Trabalho. Ela tem o objetivo de informar ao INSS que um acidente de trabalho ou situação equiparada a acidente de trabalho aconteceu. Ela é um documento como esse aqui que está aparecendo na tela. Esse é o padrão do INSS. Mas pode ser que você encontre em outros formatos. Se você não sabe, o INSS é a seguradora oficial do governo. Isso significa que todos os empregados são segurados obrigatórios do INSS. Quando acontece um acidente de trabalho ou uma situação equiparada a acidente de trabalho, o INSS precisa ser informado. É como se você batesse o carro e comunicasse à sua seguradora que isso aconteceu para poder cobrir aí o prejuízo. A lógica é a mesma. Como eu disse, a CAT tem que ser aberta tanto quando um acidente de trabalho acontece, como também nas situações equiparadas a acidente. Isso porque a lei equipara outros casos que na prática não são acidentes de trabalho, mas a lei diz que são. Um exemplo disso é o caso das doenças do trabalho. Apesar de uma doença, obviamente, não ser a mesma coisa que um acidente, a lei equipara as doenças ocupacionais a acidentes de trabalho. Então, se você se machuca na empresa ou fora da empresa, mas trabalhando, isso daí é acidente de trabalho. A empresa tem que emitir a CAT e não importa se ela não teve culpa pelo acidente, se o acidente foi sua culpa. Não importa. O que importa é que o acidente aconteceu, a CAT tem que ser emitida. Ela também tem que ser emitida nos acidentes de trajeto, que também são equiparados a acidentes de trabalho, nas doenças do trabalho e também nas concausas, que são aqueles problemas de saúde agravados pelo trabalho. Aqui no canal tem um vídeo em que eu falo só sobre o que é acidente de trabalho e os tipos de acidente de trabalho. E eu recomendo muito que você assista, que vai ficar bem mais fácil de você entender isso tudo aqui. Eu vou deixar ele aqui na descrição. Aí tem uma coisa que as empresas sempre falam, que é sobre emitir a CAT só quando o acidente gera afastamento pelo INSS. Ou seja, quando você fica mais de 15 dias de atestado. E isso aí é uma mentira. A CAT tem que ser emitida mesmo que não tenha afastamento pelo INSS. Vou te dar um exemplo de um caso que já tivemos aqui. Uma técnica de enfermagem foi aplicar uma injeção no paciente e se furou. Esse furo não deixou ela afastada pelo INSS, mas a empresa teve que emitir a CAT. E novamente, não importa se a empresa teve culpa ou não pelo acidente, ainda assim tem que emitir a CAT, tá bom? Alan, e qual é o prazo para abrir a CAT? O prazo para abrir a CAT é de um dia depois do acidente, um dia útil. Quando o acidente causa óbito, tem que ser imediatamente. Isso aí está no artigo 22 da Lei 8.213 de 91. E aí, aqui tem um detalhe importante. Quando a gente fala em acidente, é fácil a gente saber o dia que aconteceu, né? O dia que inicia o prazo. Mas quando a gente fala sobre doença do trabalho, fica mais difícil para a gente saber quando é que esse prazo inicia. Mas a Lei 8.213 trouxe a resposta. Lá no artigo 23 dessa lei, ela fala que nos casos de doença, o dia do acidente vai ser o início da incapacidade, ou então no dia do diagnóstico, né? Vai ser o que vier primeiro. Ou seja, vai ser no dia ali que você coloca o atestado dessa doença. A maioria das empresas fala sobre emitir a CAT só a partir do afastamento pelo INSS. Mas como a gente está vendo aqui, isso também é um mito. Alan, e se a empresa não abriu a CAT nesse um dia? Posso abrir depois? Sim, é possível abrir a CAT depois do prazo de um dia útil. Isso não vai influenciar em nada na sua vida. Pelo menos não nos possíveis benefícios que a CAT vai te trazer. Inclusive, a lei não fala sobre um prazo limite para a emissão da CAT. O que ela fala é do prazo em que a empresa é obrigada a emitir. Se ela não emitir a CAT dentro desse prazo de um dia útil, ela pode ser penalizada. Mas nada impede que essa emissão seja feita fora do prazo, tá bom? Inclusive eu recomendo muito que mesmo depois do prazo você corra atrás disso. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Como eu já te adiantei,
a empresa é obrigada a emitir a CAT, né? Não é sua obrigação, nem de ninguém, é obrigação da empresa. Essa obrigação também está lá no artigo 22 da Lei 8.213. Para saber se a empresa emitiu a CAT, eu recomendo que você pergunte para o seu chefe ou para o RH, né? Mas eu recomendo que você faça isso por e-mail ou então pelo WhatsApp. Assim fica o registro, caso eles não tenham aberto, tá bom? Você também pode conferir no site do INSS tentando reimprimir a CAT. Nos casos de acidente de trabalho ou de trajeto, é mais fácil fazer isso, né? Porque você sabe o dia exato do acidente, mas em caso de doença, é mais difícil saber qual foi o dia que a empresa lançou, tá bom? Aí, continuando, tem uma dúvida que muita gente me pergunta, que é o motivo que as empresas se recusam a emitir a CAT. Primeiro, a CAT vai aumentar a sua chance de ter o benefício 91. E se isso acontecer, a empresa ela vai ser obrigada a ficar contigo por mais 12 meses. Além disso, ela vai estar confirmando que aconteceu em um acidente na empresa. E quando a empresa emite muitas CATs, isso significa para o INSS que é uma empresa que expõe seus funcionários a risco elevado, né? É uma atividade de risco. Quando isso acontece, a empresa pode ter que pagar um imposto maior, né, por conta do seguro de acidente de trabalho. Aí, como eu te adiantei, a empresa pode ser penalizada caso ela não emita a CAT, tá bom? Essa penalização é uma multa que vai desde um salário até o máximo do salário de contribuição do INSS, que em 2024 é de R$ 7.786,02. Esse valor é atualizado todo ano, então tem que ir acompanhando. Inclusive, mesmo que outra pessoa emita a CAT ou a empresa emita fora do prazo, ainda assim ela pode ser multada, tá bom? Alan, o que é que eu faço se a empresa não abriu a CAT no meu caso? Essa resposta a gente também encontra lá na Lei 8.213 de 1991, lá no parágrafo 2º do artigo 22. Olha só o que ele diz. Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-lo o próprio acidentado, você, seus dependentes, a entidade sindical competente, seu sindicato, o médico que o assistiu, né, o médico que te acompanhou ou qualquer autoridade pública. Não prevalecendo, nesses casos, o prazo previsto nesse artigo. O que é que ela está dizendo aí? Está dizendo que se a empresa não emite a CAT, outras pessoas podem emitir. Então o que é que eu recomendo que você faça aí na prática? Sofreu um acidente de trabalho ou situação equiparada? Formaliza para a empresa que o acidente aconteceu e pede a CAT. Alan, como é que eu faço isso? Manda lá uma mensagem no WhatsApp para o setor pessoal, um e-mail, algo que deixe formalizado. E também não precisa ser uma mensagem muito elaborada não, é algo simples. Oi fulano, como o senhor já sabe, aí eu sofri um acidente de trabalho ontem e eu gostaria de uma cópia da CAT. Pronto, simples. Você não vai nem pedir para eles abrirem, tá bom? Já pede a cópia. Se eles disserem que não vão abrir, salva essa mensagem. Aí o que você vai fazer em seguida é o seguinte, você vai procurar no Google pelo Sereste mais próximo da sua casa. Sereste significa Centro de Referência à Saúde do Trabalhador. Ele é um órgão governamental que lida com questões envolvendo a saúde do trabalhador. Eu recomendo que você dê um pulinho lá e peça ajuda para emitir a CAT. Na regulamentação interna deles, eles não são obrigados a emitir a CAT, mas muitos clientes nossos já conseguiram a CAT por lá e eu recomendo muito que você tente, né? Não custa nada. Você também pode procurar ajuda no seu sindicato. Alan, eu posso emitir? Olha, como você viu na lei, poder até pode, mas eu só recomendo que você faça isso em uma última hipótese. Isso porque a CAT é uma declaração, sabe? Então é uma comunicação, né? Como o nome já diz. E uma coisa é a empresa, né? O Sereste ou seu sindicato declarar que você sofreu um acidente de trabalho. Outra coisa é você mesmo fazer isso. Você percebe que fazendo isso você enfraquece bastante a situação? Então, por isso eu só recomendo que você só faça isso aí se realmente não conseguir dessas outras formas. Aí, lembrando, né, gente, não é para fazer a CAT quando o seu problema não tem nada a ver com o seu trabalho. Pode até se prejudicar com isso. Alan, até tentei nesses lugares, né, que você falou, mas não consegui a CAT. E aí, o que é que eu faço? Olha, eu vou deixar aqui um link para a abertura da CAT. É bem simples, é tudo pela internet. Você vai preencher com suas informações e vai emitir. Aí pronto. Alan, e se eu tiver a CAT, eu posso ser demitido? Olha, pode sim. O simples fato de ter a CAT não impede que a empresa te mande embora. Alan, então qual é a vantagem de ter a CAT? Olha, existem dois grandes motivos para você ter a CAT. O primeiro é para comprovar que o acidente realmente aconteceu. E aí, lembrando que quando eu falo de acidente, estou falando tanto do acidente típico, né, mais comum, como também das situações equiparadas, como doença do trabalho e acidente de trajeto. O segundo motivo para ter a CAT
é para quem vai se afastar pelo INSS. Ter a CAT no dia da perícia vai aumentar a chance de você conseguir o benefício de quem sofre acidente de trabalho. Se você não tiver a CAT, tem grande chance de o INSS te dar o benefício comum e não o benefício acidentário, né? E isso daí pode te prejudicar na hora de você adquirir a estabilidade. Alan, se a CAT não impede que eu seja demitido, o que é que impede? Quando é que eu não vou poder ser mandado embora? Então, são 3 condições para que o acidente gere essa estabilidade, né? Sofrer o acidente, afastar pelo INSS e receber o benefício 91. Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais claro? Imagina que o Diego machucou a mão em um torno mecânico. Ele trabalha em uma indústria metalúrgica e está lá há uns 20 anos. Por conta desse acidente, ele ficou 1 ano encostado pelo INSS. E quando ele se afastou, recebeu o benefício 91, que é o benefício acidentário. O problema é que quando ele retornou para o trabalho, a empresa mandou ele embora. E aí? Ela poderia ter feito isso? A gente viu aqui que não, né? Ele tem 12 meses de estabilidade, não poderia ter sido demitido. Nesse caso, o que ele tem que fazer é procurar um advogado trabalhista imediatamente e entrar com um processo contra a empresa. E em um processo trabalhista, ele pode conseguir um emprego de volta e indenização. Então vamos lá. Se acidentou ou adoeceu por causa do trabalho. Aí a gente segue para o segundo ponto, que é ter se afastado pelo INSS e recebido o benefício 91. Pensa aqui comigo. A ideia da estabilidade é proteger o trabalhador fragilizado, né, que está machucado e precisando ali de cuidado, precisando se recuperar. Aí faz sentido que o camarada que escorregou e ralou o joelho precise se recuperar? Provavelmente não, né? O que a lei diz é que para gerar essa estabilidade, o acidente precisa ter sido grave o suficiente para te deixar pelo menos mais de 15 dias, pelo menos 16 dias sem condições de trabalhar. Quando isso acontece, você precisa ser encaminhado ao INSS, né, para receber o benefício previdenciário, né? Se o acidente foi um acidente comum, né, como por exemplo o acidente que você sofreu jogando bola, aí você vai receber o benefício comum, que tem um código 31. Agora, quando o problema está ligado ao trabalho, você recebe o benefício acidentário, que tem um código 91. Nessa situação, quando você sofre um acidente, se afasta pelo INSS, recebe benefício 91, você vai ter os 12 meses de estabilidade quando retornar. Ou seja, nesse caso, o acidente de trabalho gera estabilidade. Quando você tiver a alta e voltar para a empresa, ela não pode te mandar embora nesses 12 meses. Até aí tudo bem. Essa aí é a regra geral, é que você tem a estabilidade quando atende essas 3 condições. Qual o problema disso? Às vezes você tem um problema que foi causado pelo trabalho, mas você não chegou a se afastar pelo INSS. Isso aí acontece bastante quando você está trabalhando informalmente, sem carteira assinada, ou então quando a empresa não emite a CAT. E aí como fica essa situação? Primeiro, se você tem os atestados médicos que somam mais de 15 dias, já é mais tranquilo, né? Você consegue discutir isso aí na justiça. Nesse caso, o importante é realmente que o acidente de trabalho tenha sido grave o suficiente para te deixar 16 dias ou mais afastado. O problema vai surgir aí mais quando o acidente ele não é grave o suficiente para te deixar mais de 15 dias afastado. Aí nesse caso, você só vai ter estabilidade se for constatado que você adoeceu por causa desse acidente, né? A longo prazo, esse acidente fez com que você desenvolvesse uma doença do trabalho. Agora presta bem atenção aqui comigo. Essa estabilidade é só um dos direitos que você pode ter ao sofrer um acidente de trabalho. Além desse, você pode ter mais outros 10 direitos. E eu falei sobre cada um deles nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela. E eu recomendo que você assista a seguir. Mas antes, se gostou do conteúdo, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Obrigado por assistir, um abraço e vai lá ver o próximo vídeo.